um tiçãozinho, nós, os rapazes, quando era no intruso a tocar o corno, até arranjávamos aqui uns inchaços, de noite, vinha à festa da Senhora da Conceição, nós aqui aqui os rapazes de campo eram jogar a bola, nós era umas concertinadas, um baile, danças e tal, também. Até era para ter trazido hoje uma concertina, mas vai ficar para a próxima. Mas estamos assim estamos numa porra de numa conjuntura. Agora é que é uma conjuntura. Estamos complicada, não é? Complicado. Mas tem que se esforçar. E à tarde, domingos à tarde e tal, e rapaziada. E depois isso, festa da Senhora da Conceição, à noite o tacho era cabra cozida no forno da broa, e depois os parentes iam todos a comer a música e padres comiam lá sempre. E à noite, pelo menos uma pessoa de cada casa vinha aqui comer lá à casa do festeiro, como se houvesse uma inimizade. Aquelas porras que lá vão, mas aquilo de vez em quando, não é? Deixa-me fazer mais uma pergunta. Sim, sim. Posso fazer? Podes. João, isto tem uma memória impressionante e uma sabedoria também. Não, mas eu não estou a inventar, isso é o que se passa. Nós queremos na sua palavra. E uma sabedoria sem igual. O João estava aqui, já falou um bocadinho do que é que trazia as pessoas juntas e o que é que unia na tomada de gado, na cuidado do gado. Falamos um bocadinho das culturas, de produção. Não sei aqui, era a produção. O que é que havia mais? A produção básica era. E se as pessoas se juntavam sem ser da família, não é? Da família. Para ajudar? Sim. Não sei como é que era. Não funcionava muito assim. A cultura maior era milho, batata e feijão. Mas a batata e o feijão praticamente era para sustento próprio. Nunca era assim muito. Também não tinha. O milho, o grão, esse sim era porque também se dava aos animais, já para engorda. E havia o tal jurês. Não era jerez, era o jurês. Que as mulheres, coitadas, subiam essa montanha, a minha mulher também, não foi? E então ia-se vender lá, que dava mais, ali não se vendia, a gente O centeio não era tão forte no Vilarinho, era mais no campo. O centeio praticamente só se semeava centeio para misturar, para fazer a broa. E depois também ocupava também para fazer os sofás. Sim. As camas, os colchões, eram cheios, depois aquilo até pronto. Com a palha do centeio. A moer à noite, de manhã, já de sair da cama, a mulher lá ia depois mexer para aquilo ficar mais mole, aquilo ficava. Olha, eu cheguei na Guarda Fiscal, fui na porteira do homem, que era do Estado. Cheguei também lá a dormir ainda com colchões do posto da porteira do homem. E isto vai há 50 anos, né? Bom, e então o centeio só mais ou menos para isso. E para atar a palha milho, depois havia que atar a palha para depois dar aos tais animais, e para as tais do boi das vacas. A cultura básica era essa. As couves, a hortaliça, as tais as beçadas, como se chamam por aí abaixo. As pessoas, sim senhor, às vezes ajudavam-se, mas não era aí para baixo, faziam aquelas. Mas as pessoas, havia realmente a se ajudar, mas por norma as pessoas bastavam-se lá ir fazendo. Havia tal coisa de as mulheres de Vilarinho, a minha também era de lá, e é. As mulheres do campo estavam muito mais mimosinhas
Do que os Vilarinhos. Caso de Vilarinho. É. Você é do campo, não é? É muito parecida aqui com uma senhora que era dos olha, irmã daquela tia da Amélia, de Carmelita. De Carmelita. Mas não, desculpa lá, mas há pessoas que são. E então, porque aqui o trelo delas, isto já era mais. Depois os tais homens lá em Vilarinho, não é que os homens do campo fossem mais preguiçosos. Mas até. Eles aqui o diabo é sempre o vizinho. Eles aqui tinham 2 lojas. Nós lá em Vilarinho não tínhamos tabernas, não é? Tabernas e armistas. E então depois, por norma, os homens para a mata, o trabalhar de carpinteiro, até olha, por exemplo, o meu tio, irmão da minha mãe, era o carpinteiro aqui mais ou menos aqui do campo, vinha lá trazer o trabalhar para aqui, aquela coisa, botar um telhado, isso, uns portas. Depois, quando eu vim para aqui, depois para o campo, quando o Vilarinho acabou, então, o Sr. António disse, eu tenho o meu sobrinho que ele, depois, eu nas horas vagas, depois, isto é, não estou lá, pronto. Mas então as mulheres, Vilarinho, os homens estavam habituados a ir longe, vinham labrar as terras lá com os bois, com os tais bois, que só iam para o monte depois das terras labradas, os bois eram os tratores. E as vacas parideiras, bom, depois também quando andam na carreira do estrumo, ou quem não tinha os bois, lá ia lavrando com as vacas, mas por norma eram os bois. E depois as pessoas depois quase ajudavam, presta-me o teu gado, hoje não tenho assim, emprestava, até às vezes quem é que não se lembra dos socos, das chancas como teixolas, no pau, ferradas, às vezes aquilo caía as ferraduras como as dos cavalos, não era. E depois os animais pisavam aquilo e iam, o meu boi manca, presta-me o gado, as pessoas emprestavam. Mas o negócio de fazer as labragens assim, hoje vamos para ti, as pessoas contentes assim, e as mulheres. Então os homens normalmente vinham quando andavam na mata, ou nas artes, ou não sei o quê, lá nos carris, nas vinhas dos carris e tal. Do campo vinha-se pouca moto e por aí fora. Os carris, carpinteiros, eu estava no Lindoso, depois, antes, e quando foi ali implantada as antenas, o meu pai, meu tio, Deus aí vários, estavam lá, foram lá, carpinteiros, pedreiros, não sei o quê. E eu vivi dos dias e tal, era bom. E as mulheres, mas quando era para labrar as terras, eles ficavam lá. Então, só para terminar a ideia, Sr. João. Para acabar ali. Porquê que eram mais mimosas então? Já veio lá, é agora. É agora? Sei agora. Sei agora. Porque depois as mulheres, os homens de Vilarinho, depois acabava a coisa, o sachamento do milho e a rega e tal, ficava entregue às mulheres. E elas, coitadas, às vezes com uns rapazitos, um guarda-sol, não era um guarda-sol, um guarda-sol, ir para as leiras sachar e tal, e depois aí às vezes estavam umas às outras, depois coitaditas, fazer a ceia, porque para viver tal livre de vergonha, para não haver coisa e tal. E então, depois, tostavam-se todas. As do campo eram mais fresquinhas, que não quer dizer que fossem preguiçosas, que eles não haviam, mas eu já, no princípio, não sei se repararam, que eu disse que aqui as propriedades eram mais... Água aqui também para regar não tinha, porque isto aqui... É de sequeiro, aqui é a Grande Veiga, sim. Havia lá uma fonte, ali uma fonte, fora dos teus... debaixo dos teus avós. Às vezes no verão para a bicha, não havia água. Depois os terrenos estão aqui a separar. Era o sistema de vida e as mulheres já estavam habituadas naquilo
Havia uma outra que também mais preguiçosa. E mais frescura. Termos. Eu não estou a chamar agora. Isto era o que funcionava. Tá bom? Se era bom, batam palmas. Se era ruim, olha, coitadas. Olha, Sr. João, eu vou agradecer-lhe o testemunho e a sua presença aqui. E acho que convidaria. Vamos continuar agora no almoço com a conversa sempre. Vamos lá. Tá bom? Mas olha, vocês não. Não, vamos ter que parar agora porque. Não, mas vocês almocem lá, vão lá na sua vida. E o senhor vem connosco. Então, depois dessa conversa toda. Eu faço gosto. Não, então queria agradecer ao Sr. João e muito obrigado por ter vindo. Não, só está. Obrigado. Então, vou convidar a quem queira participar nesta conversa que vamos iniciar agora, em breve. A proposta será falarmos sobre a qualidade de vida do meio rural, um olhar sobre o Vilarinho das Furnas e eficiência prática comunitária em autogestão. Temos convidado connosco o João Barroso, natural desta aldeia, Campo do Gerês. Ele é há muitos anos funcionário do Museu Etnográfico de Vilarinho das Furnas e, além de ser artista e investigador, e sim, já quem fez o passeio teve a oportunidade de conhecer coisas que não estão propriamente registadas, mas que vão sendo registadas, contadas e registadas na memória comum e que mais tarde podem vir a ter outros formatos. E também convidamos o Sr. João Francisco, natural de Vilarinho das Furnas, viveu os primeiros anos da sua vida nesta enigmática e acarinhada aldeia, que foi e é ainda um ícone do que foram as comunidades comunitárias. E agora, para não me alargar, passo a palavra primeiro ao João, que nos vai dar a sua perspectiva de vida. Eu dei 3 microfones, a equipa técnica falhou, não é? Desculpa, já estou no terceiro dia. Ok, nós começo por, acho que vou citar o Miguel Tórga, dizia assim, sobre estas aldeias, uma vida social assim, apenas acrescida de cultura e ciência seria ideal. Hoje em dia, isto foi em 48, decidiram matar primeiro o homem, já no tempo dos meios, e construir o futuro sobre cadáveres. Tem lá no museu este dito do Miguel Tórga. Sobre a qualidade de vida, a primeira qualidade que as pessoas tinham era o espírito de união. Se não houver espírito de união, por mais tecnologia que haja, só dá para concentrar o poder de uns e empobrecer outros. Eu acho que devo ler aqui um contrato de união das famílias de Vilarinho, do campo havia. Todas as famílias nas aldeias, nestas aldeias comunitárias, chegou-se ao ponto de fazer contratos no notário de união das famílias. Okay? Sobre escritura de contrato de união que fazem os moradores do lugar de Vilarinho da Furna, freguesia de Campo. Isto foi em 1841. De longe, de anos em anos, iam renovando os contratos, as pessoas eram diferentes e decidiam renovar. Portanto, as pessoas, não vou ler tudo, mas vou dizer para que é que estavam unidos. Que na minha presença do notário, as ditas testemunhas, por todos eles juntos e de cada um por si insólido, foi dito que para evitar questões e dúvidas entre uns e outros, havia respeito aos objetos declarados e acham juntos e contratados uns com os outros de celebrarem o presente contrato de união e dele declararem e porem preuito, não sei o que, as ditas, acho que há um erro aqui, as ditas dúvidas
e que por isso fazem pela seguinte maneira. Primeiramente disseram que tudo aquele morador, isto é um regulamento, já fizeram um regulamento, eu acho que este vilarinho não explicita bem, mas estão todos contratados para se unirem no que é todos e colaborarem e respeitarem o juiz e servirem segundo o costume, continuarem com o costume antigo. Aqui no campo chamava-lhe de acordo com a antiga União. E o que era que tinham em comum? Um interesse que todos tinham, mesmo as famílias estavam aqui unidas por uma questão empresarial, uma questão de produção, de economia. Okay? E tinham um condomínio que era a montanha era comum. A montanha é um terreno particular dessas famílias que ao longo dos séculos tinham sem título e a partir do final do século XIX já tinham título da montanha. Porque todos tinham interesse na montanha, porque era da montanha que saía a matéria-prima para a base económica, para levar os rebanhos, para tirar os outros recursos, madeiras, lenhas, a pedra, todo tipo de recursos existia na montanha. E como certas atividades eram muito difíceis de se fazer individualmente, também contratavam-se a fazer créditos de tempo, a trabalhar em AVs. E a esse ponto. A partir das aldeias mais velhas, mesmo as aldeias mais novas, já quando um lugar mais novo, uma freguesia nova, a Vila da Veiga, ao aparecer cá, já copiava os modelos mais disciplinados, era onde o meio era mais difícil. À medida que as terras eram mais pobres, mais ásperas, e a atividade com o gado era maior, mais união havia. Ao ponto de as pessoas perceberem nitidamente que sem união não tinham hipótese aqui de sobreviver. Porque cada família tinha várias frentes de trabalho. Imagina que uma família que com homem e mulher, um tinha que guardar cabras, outro ovelhas, outro trabalhar no campo, estar em casa. Havia N coisas. E com este espírito de união, criavam aquilo que se chamava trabalho à vez. Eu vou dar o exemplo das cabras. Havia em Vilarinho 1500 cabras, uns tinham 20, outras 30, outras 100, outras 50, cada um era livre de ter as cabras que tivesse. E aí também se vê a falta de espírito de ganância, porque hoje no mundo competitivo há 5 empresas, elas têm que estar a par, não é? Uma se cria esta inovação, outro vai investigar. Antigamente havia uns que tinham meia dúzia de cabras e não se interessavam que os outros tivessem 50 ou 100, não é? Havia depois a obrigatoriedade de dar mais tempo de guarda dos rebanhos. E tinham as chamadas rodas, as frequências. Como não se podia diferenciar de cabra a cabra, que era muita frequência, faziam, por exemplo, de uma cabra a 20 cabras, toda a gente guardava, ficava à vez. De 21 a 50, eram estas frequências. E as pessoas tinham menos baixo, tendo folga. Em média, por exemplo, o indivíduo que tivesse 50 cabras, só se calhar ia com arrês de mês a mês ou de 15 em 15 dias. Então tinha outro tempo para fazer outras coisas. Porque bastava só 3 pessoas ou 2, conforme o número de animais, guardava as cabras dos outros, porque elas não andavam às costas. E o indivíduo até com um rebanho maior andava mais contente, não? Ou seja, havia mais cães com o rebanho e havia mais ânimo. Portanto, era um sistema de crédito de tempo que era muito útil neste regime. Esse espírito estendeu-se sempre para as outras atividades, porque o que é que implica, eu disse há um bocado, guardar as cabras em vezeira, implica ali como é que se diz, é um complexo de pequenas atividades. Primeiro, soltar as redes, os gados. O pastor do dia, o comando, dá um sinal sonoro com um corno, com a buzina de corno de boi, ou com a buzina de búzio. E as pessoas ouvem, soltam os animais juntam-se num só rebanho e ao regressar têm que se contar as cabras, a chover, a dar sol, todos os dias do ano. E nestes meios, ou de neve ou de chuva intensa, já era contado de noite as cabras sem luz, era difícil. Portanto, era uma tarefa muito complicada aqui. E aí, na recolha das cabras, tinha que haver muita gente. Tinha que se contar, não é? E essa convivência que gerou outras ligações mais fortes. Até aqui no campo diz assim, pá, aquele indivíduo não quer anda ali muito retrincado, nós tirámos as redes da bezeira e estou a ver com ele a linha. Portanto, era um fator que obrigava as pessoas, porque as pessoas aqui tinham defeitos como os outros. Okay? Ao ponto aqui de uma pessoa do campo, me contaram há pouco tempo, um velhote para uma velhota, olha,
fulano tal, olha, haviam morrer os pobrezinhos todos, nós com isto. Portanto, havia a ganância igual, porque havia pessoas que tinham mais e menos, nas casas maiores, dependia de vários fatores. Portanto, a mente das pessoas era igual do outro lado. O que é que havia aqui? Um regime que as conduzia para um comportamento e depois a prática desse comportamento também facilitava a percepção da vantagem da união. A consequência de andar os animais, milhares de animais, todos os dias na montanha, as pessoas a tirar o recurso, a lenha e mato da montanha, e tudo, porque se aproveitava tudo, era praticamente pouca coisa vinha de fora, e este meio é pobre, é só rocha, fazia com que se mudasse a flora e a fauna. Eu lembro-me disso, tenho 62 anos, desse tempo, nunca andei com as cabras nesse tempo, mas andei depois. As montanhas tinham outro aspecto, era a diversidade da flora era enorme, todo tipo de plantas pequeninas de flores que floriam todo lado, tinha ar, tinha espaço para tudo. Os animais comiam, alimentavam-se de pastagens de alta qualidade, depois você vai comprar um chazinho de flor de urze. As cabras já lhe traziam aquele chazinho, ok? Agora corta, um fulano que eu fui há uns anos atrás comer cabrito no Soajo, e eu apreciei, gostei daquilo, do prato que ele fez. Há uns anos, apareceu no museu, ele não me conhecia, ele conheceu. E eu, olha, tenho-lhe gabado o seu cabrito. Ele, João, sabes, eu ao cozinhar o cabrito, sei se ele é do Soajo, se é do Lindoso, se é do campo, sei dos aromas que ele tem. Okay, as coisas a esse ponto. Os animais traziam energia de alta qualidade e também estrume, fertilizavam a montanha e não havia incêndios. Se houvesse um incêndio, como aconteceu quando tinha as cabras, o campo tinha que levar as cabras todas para os montes abaixo ou vendê-las porque não havia paz. Portanto, o regime era, as montanhas tinham um aspecto totalmente diferente, era uma pastagem, embora cheio de pedras e uma orografia complicada, era uma pastagem de alta qualidade. Aí, todos os animais bravos, chamam-lhe bravos, há uns daninhos, outros não, segundo o meu ponto de vista, beneficiavam, havia mais corços, mais coelhos, havia perdizes, havia aqui à volta do campo, havia no Engoleirinho, no tempo das rolas, no tempo dos pombos, eram animais. Aliás, eu quando era miúdo até enjoava de tanta caça como era uma baia caçador, dava uma volta sem querer matar um coelho, ali ao pé de casa, na praia. Portanto, havia fartura de tudo. Os animais domésticos também andavam em liberdade e aproveitava-se tudo mundo. A toda a hora as pessoas faziam algo. Não havia os feriados, não havia os dias santos, mas não havia as férias nem nada. Mas a produção constante e com a tecnologia rudimentar, que era tudo tosco, neste regime, e num solo pobre, produziam excedentes. Havia aqui um comércio organizado, aqui ia até atrás de montes, de levar rebanhos para Coimbra, para os matadores de Coimbra. Já se calhar antes de nascer Portugal, iam numa rota ancestral por aqui, iam a pé as cabras para Coimbra, tinham o direito de pastagem por noite. Tal é a importância destes regimes em todo Portugal. E como é que o indivíduo se lembrava do meio do país de ir buscar cabras? Porque havia produção. Aqui as pessoas no passado mais longínquo consumiam, alimentavam-se melhor, é um estudo que eu tenho, pré-estudo do que no tempo em que se começou depois a fazer as tomadas, as tapadas. Antigamente isto era tudo comum, não havia estas bolsas. Depois o sistema começou a aliciar as pessoas a dividir os terrenos. Ao dividirem os terrenos, começou-se a identificar o dono do terreno. Aí o sistema fiscal tomou conta disso e tinha que pagar mais X por cada terreninho. Okay? No passado não era assim, até que havia eu estou um bocado dentro deste assunto, havia a preocupação da máquina fiscal de cobrar dinheiro nesses meninos, onde o terreno era como, mas não tinha ninguém identificado, e eles andavam a fazer vários critérios, vão fazer assim, mas nunca dava resultado. E estas montanhas então mantiveram-se sem título até ao século XIX por causa de um plano de florestação, já veio do tempo do final do século XIX, quando aqui tomaram conta da melhor parte da Serra do Jerez, os serviços florestais. A partir daí criaram planos de florestação que iam desgraçar as pessoas, como aconteceu nas zonas das beiras por ali,
em que as pessoas não tinham o título, não tinham este regime comunitário e perderam a causa, em vez de protestarem nos tribunais, na luta com a GNR, enfim, houve muita injustiça, houve muita miséria nesse tempo, não está relatada, mas acho que há um autor português que escreveu aquele romance Quando os Lobos Uivam, retrata esse drama. Aqui, os nossos bisavós embargaram as plantações e foram para o tribunal com o Estado, durou para 20 anos a causa, e por causa do sistema comunitário, do regime que tínhamos, esta prática de união, de facto, e de que a propriedade se transmitia para a sucessão, provou-se no tribunal que a montanha era particular e não podia ser decretado perímetro florestal num terreno que eles diziam que era baldio, e não é. Graças a este regime comunitário. E como é que as pessoas reuniam? Todas as semanas, pelo menos, uma vez por semana, o juiz, que era um Carlos Chefia, tocava a buzina, o corno, já era um sinal de uma coisa já pré-combinada. Ao final do terceiro toque já era anotada as faltas de da família que não tivesse representado. Normalmente ia o homem, se não pudesse ir o homem, tinha que ir a mulher ou o filho. Okay? Aqui no campo chegou-se a um ponto já de tal um relaxo para os últimos tempos, queria mandar os criados, e os fulanos, não, tem que vir o dono da exploração, não o criado. Havia gente para todo tipo de coisa. E graças a esse regime, portanto, estava a falar do juiz, e depois a reunião era feita de um membro de cada família. Ali estavam o indivíduo como dono de uma exploração económica, e a pessoa aqui só era dona de uma exploração económica se casasse, porque ao casar-se criava também nova vida, criava pessoal e depois dava possibilidade da continuação deste tipo de vida. O indivíduo solteiro nunca tinha nada dele e não era aceito na junta. Era elegido. A Assembleia como é que se trocava, como é que se revezava o juiz? Era um cargo rotativo por ordem da instituição da antiguidade dos casamentos. Havia um rol. Tu tinhas o homem tinha a honra e o dever de servir como juiz. Não ganhava nada, mas tinha essa responsabilidade. Quando se trocava o juiz, elegiam-se os 6 do acordo, de contrato. Era uma espécie de um governo. Esta maneira de ver é minha. Era uma espécie de um governo. Quando não houvesse unanimidade na Assembleia, o acordo ia à parte e trazia a resolução. Olha, vai-se fazer isso. E o que é que estava em causa? Por exemplo, uns que faziam pressão, porque faltavam-lhe as luzes no monte, faltava a lenha em casa, faziam pressão para se fazer sortes de lenha, para se cortar lenha. Outros não, queriam para outra coisa. Se houvesse muita discussão, depois o governo dos 6 reunia à parte, traziam a resolução. Mas se eles, entretanto, não eram 6, não estivessem bem de acordo, o juiz desempatava. Okay? Depois da discussão, como dizia o Jorge Dias, nos anos 40, era ralhar por todo lado, mas acabou a discussão, acabou, toda a gente vai trabalhar. O que é que fazia também? Mantinham as infraestruturas, levadas de água, vigilância dos montes, N coisas que diziam para fazer com que o sistema funcionasse bem. Qualquer problema que houvesse, em termos de gestão económica, para bem próprio, e em termos também de manter as infraestruturas. Isso também era o comunitarismo. E o resultado estava à vista. Produção de alimentos que sobrava, com a tecnologia rudimentar, conhecimentos também muito simples, um solo pobre. E é um exemplo para os dias de hoje, para as sociedades modernas, cuja está baseada numa sociedade de competição, de cooperação. Então, acho que para a malta nova, isto é Olá, bom dia a todos. Eu gostava só de fazer uma pergunta. Como é que nessa altura funcionavam, por exemplo, as outras atividades económicas? Quando o João já falaste de como é que se cria comida, mas, por exemplo, imaginemos, era preciso fazer uma casa. Hoje em dia contratamos um empreiteiro. Antigamente, como é que se fazia? Depois respondo melhor. Chama-se um pedreiro, e um pedreiro fazia uma casa, não é? Pedreiro, hoje também é carpinteiro, havia gente que sabia, eu também já fiz casas e faço,
A gente sabia fazer um pouco de tudo, mas havia certos pedreiros mais especialistas. Em Vilarinho havia, o Sr. João Pedro responde melhor a isso, havia indivíduos mais muito habilidosos nesse, em todos os áreas, desde fazer carros de bois, sequeiras, canastos, tudo, né? E ferreiros e tudo. As pessoas depois faziam tudo aqui. E como não se fazia casas todos os dias, as casas e duram séculos e milénios, se calhar. Mas era assim, havia sempre um especialista, não é, Sr. João? Sim. Mas depois havia as pessoas que entendiam um pouco de tudo. Quase. E trocavam trabalho. Aliás, cá nos Jorge Dias, os homens são pastores, agricultores, pedreiros, carpinteiros, e as mulheres sabiam parir, sem ir para o hospital, trabalhavam na horta, em casa, guardavam reis, roçavam mato, faziam tudo como os homens que pudessem fazer. Nunca vinham outro pedreiro. E sabiam tudo o que era preciso em Vilarinho e no campo, tudo aqui que era preciso para viver em liberdade e descansado. Mas também se trocava o trabalho, o tempo? Como? Também se trocava o tempo. Sim, havia sempre aos pedreiros, uns de fora, pagava-se o tempo aqui na agricultura era troca. Nas malhadas ir à vez, juntava-se para o espírito comunitário dos gados, projetava-se em todo lado, está a ver? E como uma malhada só se faz uma vez por ano já é diferente. As cabras é que é dia e noite, ou todos os dias, quer chova, quer de sol, e o gado todo. E havia, por exemplo, em Vilarinho, uma coisa muito interessante, que eu lembro, se calhar não se lembra, para garantir, quando os montes se coutavam, para não ir lá ao gado, para depois haver pastagem para o gado, porque as cabras depois se retiravam-se lá do alto, havia, como os de Vilarinho tinham correios muito distantes e os gados de outras aldeias podiam destruir as pastagens, havia o testemunho, não era, Sr. João? Que é o testemunho, tinhas uma chapinha com um sinal, outra, todas diferentes. E o juiz tinha uma na mão, e o indivíduo tinha que entregava a testemunha, ele tinha que as trocar todas, era a garantia de que a pessoa tinha que correr os correios todos, ok, não é? São estes as coisas nesse ponto, não era? Mais miuçado, havia uma tabuleta, o Sr. João estava lá uma e ele tinha que trazer. Este foi lá levar aquela, eu amanhã que tinha que levar outra e trazer aquela. Portanto, o espírito fazia. Claro que havia também a trafolhiça às vezes. Ó, João, olha, já está dentro. Ainda para mais que diziam que os de Vilarinho, que eram muito. Eu dizia, eu vivi aqui muitos anos no campo. Nós somos mais finos, nós temos a mania que somos mais finos que os de Vilarinho, mas nós somos muito mais manhosos, não era manhoso. E um manhoso tem uma manha especial e funciona. Segue-se alguma pergunta mais ao João, que ele vai ter mesmo que sair? Alguém quer fazer mais alguma questão? Estou a entender o espírito, um contrato de união para eles e para os descendentes, para sempre. Para manter a comunhão. Há outro pormenor que eu quero me lembrar. E não vender nada a ninguém de fora, alienar nada. Aqui no campo só se furou esse contrato em 1980 e tal. Até 80 e tal, vindo da tropa, pessoas que queriam vender propriedades, tanto casas ou canastos ou leiras, comunicava-se, juntava-se na Eira Grande e fazia-se o leilão para as pessoas daqui. E depois aqui alguns começaram a vender clandestinamente as propriedades que tinham vergonha e não estava a proceder. E o que é que acontecia? Se calhar vendiam as coisas mais baratas. Quando tu vendes secretamente, porque tens dor de consciência, ok? Porque havia um contrato de século. Eu ia falar aqui, questõezinhas que a gente vai apurar. Do quê? Eu falar da questão do... Eu tinha falado da questão do que o contrato era feito apenas com famílias, com casados, os solteiros ficavam lá à parte, isso... Porquê? Como é que Porque a família aqui, antigamente, a família era uma instituição. E como instituição é que tinha os bens, ok? Está a ver? Como tinha os bens. Portanto, eram explorações, eram contratos de explorações e que não, reduzindo assim mais a fino do que interessa, um contrato de empresas agropastoris. Silvopastor, tudo, as empresas agrícolas lá que tinha tudo, eram contratos de união entre eles, os proprietários.